Coronel Crisóstomo, por 3 minutos. Presidente, deputado Sargento Gonçalves, muito grato pela oportunidade, meus cumprimentos, e assim cumprimento também o delegado Andrei Rodrigues e a todos aqui presentes. Delegado, eu vou falar diretamente ao senhor, vou procurar ser direto por causa do tempo. O portal Brasília 247 disse: diretor-geral da Polícia Federal diz: irmão de Lula não é investigado na operação do INSS. Não sou eu que estou dizendo. Está aqui, ó. Então eu gostaria que o senhor me dissesse o que o senhor tem a dizer para o Brasil a respeito disso. O Lula disse que ele tomou providências, se reuniu com a Polícia Federal para que a Polícia Federal investigasse também esse caso do INSS. Quem falou isso foi palavra do presidente Lula. Eu entendo que a Polícia Federal é uma polícia de Estado como Forças Armadas, da qual eu pertenço. Ela não é de governo, ela é do povo brasileiro. Não depende de vontade de governo. O governo goste ou não goste, a instituição vai trabalhar. Mas o Lula falou isso. O que o senhor tem a dizer disso também? E o senhor falou há pouco, e eu gostei, o senhor falou que a Polícia Federal está agindo em cima desse roubo desde 2017, e em 2018 a Polícia Federal até tomou providências. O senhor falou. Então, Sargento Gonçalves, a fala do delegado-geral prova o contrário do que o governo diz. O governo diz que foi o Bolsonaro, aconteceu no Bolsonaro. Acabamos de ouvir o delegado-geral dizer que a Polícia Federal está agindo desde 2016. Não era o Bolsonaro que estava, 2017, não era o Bolsonaro que estava, e em 2018 não era o Bolsonaro que estava. Então, essa bagunça toda vem lá de trás, e a Polícia Federal já está agindo, segundo a fala do diretor-geral. Então, a esquerda aqui está mentindo. Convidado por 3 minutos. Obrigado, deputado, pela sua pergunta. Suas perguntas. Eu vou, na verdade, não sei se o senhor acompanhou desde o início, mas enfim, já discutimos, imagino eu, de forma exaustiva a respeito desses pontos aí. O senhor fala da questão que eu teria dito que a instituição Sindinap não seria investigada. Eu participei pela manhã... É do irmão do Lula. Do irmão do Lula. Vou responder. Eu participei pela manhã numa entrevista coletiva com o ministro da CGU, da Previdência e da Justiça, onde o ministro da CGU, junto conosco, apresentou o rol de entidades que estavam sob investigação, dentre as quais essa entidade que aqui está sendo questionada. Então não há dúvida nenhuma, eu estava lá, que essa entidade, sim, é investigada. Essa entrevista a qual o senhor se refere, eu vou esclarecer, eu acho que na verdade não passa na minha avaliação do mal entendido. A jornalista pergunta sobre investigação e busca e apreensão. E aí eu respondo, essa entidade não foi objeto de busca e apreensão. Essa é a minha resposta. E não foi, deputado. Não foi. E eu respondo mais. Ela pergunta sobre o irmão do presidente Lula. Poderia perguntar de Vossa Excelência, poderia perguntar do presidente. Eu tenho o dever de esclarecer isso. Eu não posso deixar, falei isso para o presidente Bilinski há pouco, eu não posso deixar a espada de Damocles na sua cabeça, o senhor não sendo investigado. E eu respondi, o irmão do presidente Lula não é investigado, está aí, para quem quiser ver. E eu reitero o que eu disse, não houve busca e apreensão e o irmão do presidente não é investigado. Isso não nos dá a nenhum de nós imunidade para futuras investigações que venham a acontecer. Eu, o senhor, qualquer um que está aqui nessa sala. Foi isso que eu falei. E eu disse também mais, deputado. Eu já fui perguntado, numa outra oportunidade, a respeito de 2 pessoas, Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro. E a pergunta foi exatamente essa. A Polícia Federal não está investigando essas 2 pessoas porque elas foram citadas numa delação premiada. E a minha resposta foi categórica. Não são investigadas, porque não há elementos suficientes e tal, segui a resposta. Então, eu respondi nesse momento, respondi no momento anterior, nesse momento que o senhor se refere, e responderei outros tantos.
porque é um dever meu fazer o esclarecimento. E aqui, já falei isso antes também, quando respondi isso em relação aos parentes do ex-presidente, em nenhum momento fui instado a dar explicações. Mas posso ser e explicarei sempre que necessário. Então a minha conduta, deputado, e aqui agradecendo, estive na posse da nova superintendente em Rondônia, agora há poucas semanas, prestigiando lá o efetivo local, entendendo as dificuldades do local e preocupados com as carências, né, as dificuldades da região. Minha primeira lotação foi no estado do Amazonas, então conheço um pouco ali a região. E quero dar toda a atenção que merece essa região extensa de fronteira, de floresta, enfim, com a biodiversidade que tem. E no outro ponto, o senhor fala em relação a uma eventual fala do presidente Lula, que absolutamente eu desconheço, né, de que ele tenha dito para fazer ou deixar de fazer. Né, nós temos absoluta autonomia e independência dentro da Polícia Federal, não só para montar o meu time, nosso time que está lá gerenciando a instituição, mas fundamentalmente a autonomia que a autoridade policial e a equipe tem para conduzir as investigações. E é assim que a gente tem feito nesses 2 anos e meio. Coronel, tem a réplica de 1 minuto. Então, delegado, o Lula realmente falou isso, foi público, entendeu? Dizendo que tinha falado com a Polícia Federal. Então, mais uma vez, Lula mente. Lula está mentindo. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal. E com relação a um delegado, sem citar nome, tem que respeitar. Perdão, deputado, eu não falei isso. Não, eu estou dizendo. Não é o senhor. Eu estou dizendo que